Então, vamos falar hoje sobre o evangelho que foi pregado ao patriarca Abraão. Cada um de nós aqui já sentiu a presença de Jesus em algum momento da vida. Se não foi uma presença emocional, foi um encontro com Cristo através de textos da Bíblia, estudos ou até explicações teológicas sobre a vida e a atuação do Filho de Deus. Mas quando Jesus não é visto? Como conhecer alguém antes que seja nomeado ou que seja compreendido, antes mesmo de ser visto? O Jesus do Novo Testamento, aquele nascido de Maria, que fez discípulos e ensinou com ações, não é a única versão de Jesus. Ele não está restrito aos 33 anos que viveu como homem, nem apenas como uma figura histórica que mudou os calendários e serviu de base para as igrejas do mundo inteiro. Não é só aquele a quem me apego na dor. Na verdade, existe um Jesus eterno que sempre foi presente mesmo antes de nascer. Embora a história de Jesus esteja nos evangelhos no Novo Testamento, ele sempre esteve presente. Aqui há uma versão de Jesus que não foi escrita nem por Mateus, nem por Marcos, nem por Lucas, nem por João. E de onde eu tirei essa história de encontrar Jesus fora do Novo Testamento, fora dos Evangelhos? Bom, eu vou começar do Novo Testamento para ir depois para o Antigo. Vamos ler Romanos capítulo 1, verso 1 a 3. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Paulo fala que o evangelho foi pregado no passado. Ele está referindo-se a tempos muito distantes, muito mais antigos ao seu tempo. E quando foram esses tempos antigos em que o evangelho foi pregado? Note que quando Paulo escreveu Romanos, os 4 evangelhos que nós conhecemos não estavam prontos ainda. O Novo Testamento estava em processo de ser escrito, e ele já anunciou, inspirado por Deus, que houve um evangelho pregado outrora. Será que dá para saber quando é que foi escrito o outro evangelho? Vamos continuar com Paulo, mas agora em Gálatas, capítulo 3, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. Paulo escreveu que o evangelho foi pregado a Abraão e que foi pregado por Deus. Mas é curioso pensar que Abraão não sabia nada sobre Maria, sobre magos, sobre a manjedoura em Belém. Então, como o evangelho foi pregado a Abraão? Calma que eu vou explicar para vocês usando uma analogia de uma história verdadeira. Ellen Keller foi um caso extraordinário do estudo da medicina. Com apenas 1 ano e meio, ela ficou cega e surda. Foi aprender a falar depois que ela já estava entrando na adolescência. Então imagine a curiosidade das pessoas para conhecer a mente de Keller, alguém que nunca viu e nem ouviu nada. Ela era uma cristã devota. Ela aprendeu muito sobre Jesus com Anne Sullivan, a mulher que conseguiu fazer com que Keller se comunicasse. Perguntaram certa vez: Como é Jesus para você? Como é que você vê Jesus? A resposta foi impressionante. Ela disse: Jesus sempre esteve comigo no meu mundo escuro e silencioso. Eu só não sabia que ele se chamava Jesus. Sempre esteve comigo e eu só não sabia que ele tinha esse nome. Então foi assim que o Filho de Deus apareceu aos patriarcas, a Abraão. Eles só não sabiam que ele tinha esse nome. Vamos à história de Abraão. Vou começar a relação de Abraão com Jesus, ainda que Abraão não soubesse que ele tinha esse nome. Vocês já perceberam que Jesus faz pedidos estranhos e perguntas estranhas? Por exemplo, temos a pergunta estranha que Jesus faz no Novo Testamento diante de um cego. Jesus está diante de um cego e faz a pergunta mais esquisita que alguém poderia fazer: O que você quer que eu faça? E ele respondeu o óbvio: Eu quero voltar a ver. Não é estranho? Em um outro momento, um jovem disse a Jesus: Mestre, eu te seguirei. Jesus responde: Você quer me seguir? Vai e vende tudo o que você tem, dá a metade aos pobres, depois vem e me segue. Estranhíssimo. Pediu um dia que Abraão trouxesse o seu filho, o filho da promessa, e o sacrificasse. Lembrando que ele não tinha a compreensão que a gente tem hoje. Lembrando que Deus havia dito a Abraão que lhe seria esse o filho da promessa, da descendência que ninguém poderia contar. A história que eu vou contar para vocês começou numa parte do mundo que tinha uma cidade chamada Ur dos Caldeus.
E é aqui que começa a história de Abraão, por volta dos anos 1900 a.C. Esse lugar aqui foi o berço das primeiras civilizações da humanidade. E o primeiro povo que habitou essa região fértil foram os Sumérios. Os Sumérios eram o povo mais inteligente de toda a história. Tem muita coisa que nós temos hoje que só passou a existir graças às invenções dos Sumérios. Vamos a uma pequena lista. A matemática, por exemplo. Se você pode fazer um cálculo, é porque os Sumérios inventaram a matemática. Eles também inventaram a escrita. Pasme, inventaram a roda. Eles inventaram as civilizações, as cidades com muralhas. A política também foi inventada por eles. E ainda tem mais, o cereal foi inventado por eles, porque foi eles que inventaram a agricultura. E por fim, os sumérios inventaram também a cerâmica. Existem vários tabletes cuneiformes. Dentre eles temos um que conta a história de um herói sumeriano, o Gilgamesh, que venceu as águas do dilúvio. Muito do que Moisés escreveu sobre o dilúvio, os sumérios já contavam antes. Eles diziam até que eles eram descendentes daqueles que sobreviveram o grande dilúvio que inundou a terra toda. Além disso, também tem uma outra tabuinha de argila que nós temos lá, as leis de Snuna. Essas leis ajudam a entender muito do comportamento dos patriarcas. Por exemplo, quando Abraão teve um filho com Agar, na lei havia uma determinação legal para isso. E nessa época os sumérios dominavam a cidade. Dito tudo isso, devemos entender a tamanha importância do lugar de onde Abraão saiu. Cidade com muros, com um rio e com bastante fertilidade, tinha um sistema hídrico muito avançado. Ora, eles tinham água encanada dentro de casa. Abraão saiu dali atendendo o chamado de Deus e começou sua jornada para chegar até a Terra Prometida. Estamos falando aqui de uma distância de 3.160 quilômetros. É como se ele saísse de São Paulo e andasse até chegar a Porto Velho. Imagina só, você andando no lombo de um animal ou até mesmo a pé. Deus chamou Abraão para sair da terra 2 vezes. A primeira vez foi para sair de Ur dos Caldeus e a segunda vez foi para sair de Padã Arã. O primeiro chamado foi para sair de Ur. Talvez esse chamado que Abraão recebeu foi o que motivou sair toda a família dele de Ur, inclusive Terá, o seu pai, seu irmão, seu sobrinho. Foi um clã inteiro que deixou a cidade. Agora vamos ver na Bíblia, no livro de Hebreus capítulo 11, verso 8, como é que foi esse chamado de Abraão. Quando ainda se chamava Abraão pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Porém, ele não vai direto para a terra prometida. Eles primeiro param em Padã Arã. Mas por que Abraão parou ali com sua família? A Bíblia não oferece essa resposta, mas dá para levantar algumas hipóteses. Talvez o comodismo. É aí que vem a primeira lição que a gente pode aprender com essa história. Se Deus chama você para fazer uma tarefa, não adianta fazer 99%. 99% salvo significa 100% perdido. Pode parecer preciosismo de Deus, mas não é assim. Vou ilustrar com uma história real. Em uma universidade, no curso de engenharia, um dia, durante uma reunião de professores, um professor do curso passou por uma situação interessante. A mãe de uma aluna foi ali nervosa brigar com ele porque ele deu nota 0 em uma questão da prova da sua filha, porque ela errou um cálculo por meio centímetro apenas. E disse: minha filha ficou de dependência só por causa disso? Professor, por que você não dá pelo menos meio certo? Você está sendo muito duro. E ele deu uma resposta para aquela mãe muito sábia. Ele disse: a senhora acompanhou aquela tragédia do Rio de Janeiro na ciclovia? Ela respondeu: sim. A senhora sabia que o erro de engenharia foi de meio centímetro? Eu não posso dar meio certo. Seria responsabilidade. 2 pessoas acabaram morrendo naquele incidente. Se Deus chamou Abraão para a terra prometida, era para lá que ele tinha que ir. Uma tradição judaica diz que Terá não era tão religioso como o filho. Ele pode ter dito: vamos ficar aqui mesmo. Deus não é tão rigoroso assim. Olha o que diz Gênesis capítulo 12, verso 1. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Olha que interessante, dessa vez a ordem não foi apenas sair, foi também para sair da sua parentela, da casa de seu pai.
Esse detalhe parece que levanta a hipótese que Terá talvez tenha usado até de chantagem emocional para segurar Abraão ali. Tanto é que Terá morre em Padã Arã. Aliás, até o nome de um dos seus filhos, irmão de Abraão, era o nome do local. Às vezes Deus vai pedir para a gente romper até laços com a família que nos prendem em um comodismo que nos coloca em situação de estagnação. E embora seja bíblico que devemos honrar pai e mãe, devemos, para atingir aquilo que Deus quer, nós devemos nos livrar de algumas crenças limitantes. Estamos às vezes presos em um lugar ou situação porque acreditamos que não podemos ir mais à frente. E é interessante que quando a gente olha em hebraico a expressão que Deus usa para se dirigir a Abraão é sai da sua terra. Em hebraico essa expressão na Bíblia é uma expressão tão forte que os israelenses usam até hoje como um ditado popular. Jesus disse a Abraão, Lé, Lehá. Se for traduzido ao pé da letra, não significa só saia, mas significa saia por você mesmo e não pelos outros. Porque se for pelos outros, você vai ficar. Muitas vezes nos prendemos na vontade nossa ou dos outros, ou no que julgamos como certo, por nossos parentes ou amigos. Colocamos essa pessoa em um status tão grande dentro da nossa vida que ela pode tomar o lugar de Deus. Outra pergunta que podemos fazer é: por que Deus escolheu alguém tão idoso? Abraão tinha 75 anos e Deus o chamou. Por que será? Será que Abraão era mais bonito? A resposta da razão pela qual Abraão foi escolhido provavelmente não foi a perfeição dele, porque podemos notar vários erros na trajetória de Abraão ao longo da sua vida. Bom, amigos, bem-vindo ao Clube de Abraão, pois nós também cometemos muitos erros, assim como Abraão. Mas Deus está nos chamando agora mesmo para o servirmos. Vamos ler Tiago 2, verso 23. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Olha que linda essa parte. Ele foi chamado amigo de Deus. E eu gostaria hoje, se eu fosse um profeta bíblico, de escrever e colocar o seu nome ali. Abraão agora vai sair de Padarã e partir para onde Deus o mandou, uma terra desconhecida. Ele nem sabia onde ficava, mas ele vai, porque o Ler Lerá está com ele. E quando Abraão chega ali naquela terra, ele não tem um lugar fixo ainda. Ele vai morar nas suas tendas, no território de outra pessoa, de um homem chamado Manre. E ali sabe-se que havia muitos carvalhos. E a Bíblia fala dos carvalhais de Manre. Vocês sabiam que o carvalho é uma árvore linda e maravilhosa? Sabia que o carvalho pode viver entre 500 e 1000 anos? O carvalho é a árvore mais velha que você vai ver numa floresta de árvores. O tronco dela é bem enrugado e as raízes também, demonstrando uma árvore de sofrimento, mas ela está ali resistindo até o inverno. E ela pode atingir uma altura de 40 metros. E ela não perde as folhas no inverno. Mesmo com o rigor da neve, do vento, ela fica ali resistindo. Sabe por que o carvalho permanece? Porque Deus o criou para resistir. Então entenda, você é o carvalho de Deus. A força não está em você mesmo, mas está naquele que criou você. Com folhas para aguentar o inverno, você vai ter cicatrizes, machucados do frio dessa vida. Você vai passar por problemas, sofrimentos. Mas não esqueça que você é o carvalho de Deus. Mas será que estamos aceitando ser um carvalho de Deus? Estamos aceitando as dificuldades que o carvalho tem? São essas dificuldades que fazem o carvalho ser quem ele é. Nós vivemos um tempo muito complicado, um tempo de brigas, de mentiras, enganos e de meia-verdade. Alguns falam até de pós-verdade. Porém, assim como um carvalho, está na hora de nos darmos a nossa sombra para que alguém possa se abrigar e nós possamos espalhar o perfume de Cristo. Uma passagem em Gênesis capítulo 15, de 5 a 6, diz assim, que Deus levou Abraão para fora da tenda e disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode. E ele prosseguiu, assim será a sua descendência, Abraão. E Abraão creu nisso e isso foi lhe acreditado por justiça. Imagina o céu estrelado, no deserto, muitas estrelas. Abraão pôde contemplar um céu com muito mais estrelas do que nos veremos no céu hoje em dia. Imagina que ele ficou quase hipnotizado diante de tamanha beleza. Fique imaginando se Abraão queria sair da zona de conforto. Deus disse, vem aqui para fora falar comigo. Imagina só, lá dentro devia estar quentinho e aconchegante, já lá fora devia estar um frio.
Além disso, dentro da tenda era mais seguro, então ele pode ter pensado, é melhor conversar aqui dentro, mas Deus tinha algo muito mais belo para ele. Então ele foi para fora, olhou para cima e deve ter ficado se questionando: quantas estrelas tem no céu? Ele com certeza respondeu: não, eu não posso contar. E Deus disse: assim será a tua descendência. E Deus ainda disse mais coisas a Abraão. Ele disse: eu vou te contar uma coisa. Virei na terra e me tornarei um dos teus descendentes. Você ainda não sabe o nome que eu terei, mas eu nascerei de uma mulher que também será sua descendente. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu Criador, mas para salvar você eu me tornarei seu filho. E assim o evangelho foi pregado a Abraão. E em outro momento da vida, Deus fez um outro pacto com ele e falou: Abraão, você vai pegar animais e vai cortar no meio, vai colocar a carcaça de um lado e carcaça do outro lado e vai aguardar. E a Bíblia diz que Abraão fez aquilo e várias aves de rapina apareceram e ele as enxotava. Então ele dormiu e veio um fogo de Deus e passou pelo meio dos animais. Vocês lembram dos tabletes cuneiformes? Lá também foram encontradas algumas leis da Mesopotâmia. Os códigos jurídicos da época diziam que uma forma de fazer um acordo entre dois reis ou dois líderes era da seguinte forma: cortava-se um animal, deixava-se metade da carcaça de um lado e metade da carcaça do outro lado. Cada um dos que estavam ali fazendo pacto pegaria uma tocha e passaria com a tocha pelo pedaço do animal, um de um lado e o outro do outro. Quando eles chegavam no centro, ou seja, no meio onde estavam as carcaças dos animais, eles faziam uma troca. E eles diziam: fiz um acordo com você e fiz uma aliança. Se eu não cumprir a minha parte do pacto, que eu seja esquartejado como esse animal. Foi isso que Deus fez com Abraão, mas com uma diferença, que só um passou com o fogo pelo meio. E esse foi Deus. Abraão deve ter se perguntado: e a minha parte do acordo? Foi como se Deus dissesse assim: é lógico que você tem uma parte no pacto, mas o que eu tenho para você é tão grandioso que somente eu posso garantir o cumprimento disso. Como Deus é fantástico e maravilhoso com a gente. Abraão estava na tenda, recebeu os anjos. Um desses era Jesus. Ele se apresenta de forma corpórea em Gênesis, capítulo 17, verso 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Essa expressão, onde diz caiu Abraão sobre o seu rosto, no hebraico significa que ele ficou debruçado de tanto rir, como se alguém contasse uma piada muito engraçada. Sara também riu em um outro momento, mas Sara foi um pouco mais comedida, ela riu escondido. E eu imagino que Jesus riu com eles, porque Deus tem um bom senso de humor. Ele criou a gente, nós somos engraçados. E é interessante que quando a criança vai nascer, até na repreensão de Deus existe um bom humor. Você tá rindo, Abraão? Você tá rindo, Sara? Por isso, o menino vai se chamar Isaac. E como diz o Rodrigo Silva, se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Você pode estar tendo problemas, mas lembre-se que você ainda tem motivos para sorrir, porque Deus está com você. Muito obrigado e até a próxima. Que Deus te abençoe.